Hello guys, it's me, Thales. E aí pessoal, tudo bem? Este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico até o avançado, em 4 playlists distintas, 2 delas de gramática e 2 de vocabulário. Basic Grammar, ou gramática nível básico, Intermediate Advanced, intermediário avançado, e Basic Vocab, vocabulário nível básico, e Advanced Idioms / Vocab, que é expressões idiomáticas nível avançado ou vocabulário também no nível avançado. Tudo que é nível básico tem explicações em português e tudo que é nível intermediário e avançado é inteiramente em inglês. Before we begin, subscribe to the channel, hit the notification bell, assine o canal, ative o sininho da notificação. Eu faço upload de vídeos quase todo dia, tá? Para as 3 playlists, né? Porque a playlist de gramática nível básico já está concluída, eu já gravei todos os vídeos. Alright? And give it the thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dá um joinha se você curtiu o conteúdo dos vídeos. Alright? Let's get into it. Vamos começar? Hoje nós vamos estudar a palavrinha otherwise. Tá? Eu separei aqui alguns exemplos dessa palavra para a gente poder explorar, tá? Eu acredito que vocês entendam a dinâmica desses vídeos de vocabulário. O que é? Eu trago a palavra e explico o significado da palavra através de exemplos, né? Nós temos aqui 5 exemplos diferentes. De modo geral, gente, otherwise significa caso contrário, de uma outra forma, de uma outra maneira, né? É uma conjunção que é usada com esse significado. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, que eu peguei da internet. Os primeiros exemplos, inclusive, são de dicionário, né? Acho que, se não me engano, é o dicionário Collins. O dicionário Collins, que eu vi na internet. Então, tem diversos exemplos aqui que eu separei. Vamos ver aqui. All shows begin at 8. Todos os shows começam às 8. Né? Então, aqui uma frase no presente, temos uma preposição, né? Antes de horas, a gente usa a preposição at. Então, todos os shows começam às 8. Unless otherwise noted. A menos que seja notado ou comunicado de uma outra forma. Então, a menos que seja informado de uma outra forma, todos os shows começam às 8. Então, se ninguém falar nada, o show vai começar às 8, né? Então, unless é a menos que, otherwise, de uma diferente forma ou maneira, e noted é comunicado, né? Notado, notada. Deixa eu ver se tem algum outro significado aqui. A menos que seja notada em um horário diferente, né? De uma forma diferente. I didn't like the ending, but otherwise it was a very good book. Aqui tem um outro significado, tá? Eu não gostei do final, né? Ending é o final de um filme, né? Final de um jogo, final de um livro. Então aqui eu tô dizendo, I didn't like the ending, eu não gostei do final. But otherwise, mas de outras formas, de outras maneiras, né? In other respects, de outras formas, de outras maneiras, it was a very good book. Então, referente a outras coisas no livro, foi um livro muito bom, né? Então, eu não gostei só do final. O livro, como um todo, eu gostei do livro. Então, I didn't like the ending. Aqui nós temos uma clause, uma oração na negativa, but, aqui temos uma preposição de adversidade, mas, de outras maneiras, foi um livro muito bom, né?
Was é o passado do verbo to be, né? E book é um nome, it's a noun. Aqui nós temos um adjetivo e um advérbio, né? A very good book, um livro muito bom, né? Let's see another example. Thanks for driving, otherwise I wouldn't go. Obrigado por dirigir. De outra forma, de outra maneira, eu não iria, né? Então quer dizer, se você não fosse dirigindo, eu não iria. Ou eu não poderia, né? I couldn't go. O exemplo, inclusive, ele estava com couldn't. Eu acabei escrevendo wouldn't, mas também, qual que é a diferença? Couldn't é o passado do verbo could, que é poder, o verbo poder, no sentido de capacidade, no sentido de permissão, né? E você fala assim, I couldn't go, eu não poderia ir. Ou então, I wouldn't go, eu não iria, né? Que o would, ele leva todos os verbos principais para o iria, né? O verbo go é o verbo ir, wouldn't go, iria. Ok, another example, outro exemplo. He says it's genuine. Ele diz que é genuíno, que é legítimo. But we think otherwise. Mas nós pensamos o contrário, ou diferente, né? Nós pensamos de uma forma diferente. Então quer dizer que nós pensamos que não é genuíno, né? We think it's fake, for example. Nós pensamos que é falso. This accident was my fault. Este acidente foi minha culpa, né? It would be foolish to pretend otherwise. Aqui, ó, seria, tá? It would be, a gente traduz como seria, porque o be é o verbo to be, né? É o verbo ser ou estar. E would, ele leva o verbo poria. Em inglês, você sempre começa as frases com it. Assim, frases que não tem sujeito, em português, né, que a gente diz que é sem sujeito, elas começam com it. Então, assim, em português a gente diz assim, seria ruim. O que seria ruim? Isso seria ruim. Aqui é um sujeito oculto, né? Mas aqui, na verdade, ó, it would be foolish to pretend otherwise. Seria tolice fingir de uma outra forma, ou fingir que é de uma outra forma, né? Tem casos que aqui nós temos uma inversão do sujeito e verbo, né? O sujeito e o predicado. E existem casos em que você tem um sujeito, por exemplo, eu falo assim, choveu ontem. It rained yesterday. Apesar, né, é um fenômeno da natureza, né, que é um sujeito, é uma frase que não tem sujeito, digamos assim, mas eu sempre começo com it. Eu tô até vendo aqui na internet, porque a gente estuda isso bastante em português, né? Quando a gente fala que o sujeito é inexistente. Ou quando o verbo, ele é um verbo impessoal, né? Então, o verbo, eu falo assim... eu vou dar um exemplo em português e passar para o inglês para você entender a diferença, tá? Do que eu quero explicar. Eu falo assim... Faz 2 semanas... que não a vejo. Aí você fala, vamos passar isso para o inglês? Vamos. It's been 2 weeks since I last saw her. Ou seja, tem sido, né, ou tem 2 semanas, né? Tem sido 2 semanas desde
que eu a vi pela última vez, né? Então, não tem sujeito em português, mas em inglês também, assim, a gente pode dizer que não tem sujeito, porque eu estou identificando aqui, indicando o tempo no passado, também não tem sujeito, mas eu começo com it. É isso que eu quis dizer naquele exemplo que eu dei inicialmente, né? E aqui eu uso o present perfect, porque o presente perfeito ele é usado para eventos, situações que começaram no passado e que se aplicam ou que têm um reflexo no presente, né? Tem 2 semanas desde que eu a vi pela última vez, ou seja, o tempo continua correndo. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou continuar sem vê-la, ou se eu ainda a verei no futuro, alright? Todas essas explicações de gramática, gente, você vai ver detalhadamente nos meus vídeos de gramática. Eu só tô dando uma pincelada porque eu acho que é interessante a gente ver isso, né? Porque quando eu falo assim, it would be foolish, seria tolice fingir que de uma outra forma. Então, assim, você vai começar com uma frase com it. Nesse caso, eu poderia falar, to pretend otherwise would be foolish. Você poderia dizer isso, mas eu acho que fica estranho, né? Você inverter sujeito e objeto. Não é igual no português. Eu estou fazendo uma analogia com o português para você entender melhor. Mas a gente sabe que inglês não é igual ao português. Inglês tem uma outra lógica. Para você aprender inicialmente, você acaba fazendo relações com outro idioma. Mas eu tenho a consciência de que se você quer aprender, quer aprofundar os seus conhecimentos, você vai ter que eventualmente abandonar o português e tentar pensar em inglês, que é esse o motivo pelo qual eu gravo vídeos também no Intermediate Advanced, que são inteiramente em inglês. Então, vamos reler essa frase e entender o significado dela. This accident was my fault. Esse acidente foi a minha culpa. It would be foolish to pretend otherwise. Seria tolice, né? Fool é tolo ou tola, bobo, boba. Lish, quando eu acrescentei o sufixo ish, eu transformei em um nome, né? It would be foolish, tolice, to pretend otherwise. Pretend parece que é pretender, mas é fingir, tá, gente? Tá? Então, qual é o significado dessa segunda frase? Olha, fingir que o acidente não foi a minha culpa, fingir que eu não tive nada a ver com isso, seria tolice. Porque aqui eu tô dizendo que o acidente foi a minha culpa. Ok? So, that was it. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, essa palavrinha interessante, otherwise, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar vendo palavras e significados, alright? See you next video. Bye bye, have a good time. Até a próxima.